No dia que estou fazendo essa gravação, novembro de 2023, o vídeo mais assistido no meu canal até o momento é este aqui. Autismo leve, nível 1, o grande mal-entendido que precisamos desfazer. E entre os comentários desse vídeo tem um que eu achei muito interessante, um comentário extenso, bastante detalhado desse perfil aqui, em que traz pra gente muito ilustrativo das características do autismo de um indivíduo ao longo do tempo, desde a sua infância. E foi por causa desse comentário que eu estou fazendo esse vídeo, em que eu destaquei, fiz um resumo desse relato e vou mostrar para você, comentando esse comentário, mostrar para você as principais características importantes do autismo desde a infância. Olá, eu sou o Dr. Thiago Bezerril, médico psiquiatra, e aqui eu te ajudo a entender melhor sobre psiquiatria e saúde mental. Se você gosta de conteúdos como esse, já dá o like aqui embaixo nesse vídeo e se inscreve no canal para acompanhar as próximas publicações. Então vamos lá para o comentário, eu vou destacar trecho a trecho e você vai ver como é interessante aqui, bastante ilustrativo, né, um caso real trazido aqui em um dos nossos vídeos, para você entender melhor, te mostrar melhor um pouco das características do contexto do transtorno do espectro do autismo. Então começa assim: tenho um filho que demorou na fala. Ele tem 25 anos e teve e tem problemas até hoje com comida. Na escola era atrasado, nunca gostou em estar em grupo, sempre sozinho. E aqui, então, essa mãe, né, pelo que eu entendi, é uma mãe descrevendo aqui seu filho. Ela está descrevendo que temos aqui um adulto, né, com transtorno do espectro do autismo e que desde a infância já tinha algumas dificuldades. A primeira dificuldade que ela destaca aí é dificuldade com comida. O que me dá a entender quando fala de dificuldade com comida, a gente sempre lembra da seletividade alimentar. Essa é uma característica bastante comum no autismo e que normalmente está relacionado a dois aspectos. Tem a questão sensorial, né, da textura, né, do gosto daquela comida, por uma questão de integração sensorial a nível de paladar e também às vezes de olfato, e também a questão da rigidez, da inflexibilidade cognitiva. As crianças com autismo elas podem desenvolver regras próprias em relação a uma série de coisas, incluindo comida, por exemplo. Eu não gosto de comida de tal cor, comida de tal aspecto, né? Então, a junção dessas questões, né, das dificuldades sensoriais e da rigidez, da inflexibilidade cognitiva, pode resultar em bastante seletividade alimentar, que varia bastante. Tem crianças que não têm seletividade, mas é algo relativamente comum. E aí aqui ainda nesse trecho do comentário, né, coloca que na escola ele era atrasado. Aqui a gente pode estar falando das dificuldades de aprendizado, que podem ser bastante comuns no autismo. Eu até já comentei aqui, quando a gente fala de rendimento acadêmico, a gente tem também duas variáveis importantes, né? Eu diria três variáveis. Uma variável realmente assim, é o nível de inteligência, aptidão cognitiva dessa criança, que pode variar bastante no autismo. No autismo você pode ter pessoas com um desenvolvimento intelectual muito acima da média, pessoas com desenvolvimento na média e pessoas com desenvolvimento abaixo da média, né? Que é a comorbidade com transtorno do desenvolvimento intelectual, que era o que chamava mais antigamente de retardo mental. Então, mas crianças com autismo podem ter dificuldade de aprendizado, mesmo com QI, com inteligência normal, por outras questões. Aqui temos a questão da própria rigidez, da inflexibilidade cognitiva. É um aspecto importante, por exemplo, se a criança ela acredita, né, ela define como uma regra de que aquele conhecimento ele não é útil, não é interessante, isso pode comprometer seriamente o aprendizado. E o outro aspecto também tem a ver com a autorregulação emocional. Então, se o ambiente escolar é um ambiente que essa criança tem dificuldade de adaptação, né? Essa criança ela se desregula emocionalmente com mais facilidade no ambiente escolar, e isso vai ser uma barreira importante para o aprendizado, é algo para a gente estar de olho, né? E aí esse trecho do comentário é finalizado descrevendo a questão das dificuldades sociais, né? A dificuldade de estar em grupo, de estar sempre sozinho, né? Que é uma marca do autismo, as dificuldades de socialização, né? De interação, de construir, de desenvolver relacionamentos sociais. E aí vamos seguir aqui nos comentários. Vamos seguir aqui nesse comentário, né? O próximo trecho ela diz o seguinte: não conseguia colocar ele em treinos ou futebol ou outro tipo de atividade. Na creche sempre brincou sozinho. Aqui é uma dificuldade das pessoas com autismo também, né? Mais uma vez dentro desse tema da socialização. Mas aqui quando eu falo da atividade física, eu deixei aqui esse trecho para dizer o seguinte: uma barreira para uma criança com autismo conseguir se engajar, se integrar numa atividade esportiva, podem ser as questões de motricidade. Os problemas de motricidade no autismo não fazem parte dos critérios diagnósticos oficiais. Então, assim,
Tecnicamente, não é obrigatório você ter problemas de motricidade para ser diagnosticado com autismo, mas isso, inclusive, é algo que está em discussão. A gente imagina até que nas revisões futuras dos critérios isso possa entrar, porque é algo extremamente comum. Quase todas as crianças com autismo têm alguma dificuldade na motricidade, né? Aspecto da motricidade fina, motricidade grossa, do planejamento motor. E isso realmente é uma barreira importante para os esportes coletivos. Seguindo aqui. Tudo dele era planejado, pois qualquer coisa a mais no dia o deixava muito nervoso e não conseguia fazer mais nada. Aqui temos uma ilustração muito interessante da chamada inflexibilidade mesmo, da rigidez, do apego à rotina, da dificuldade de lidar com imprevistos. Esse faz parte, é um dos critérios de diagnóstico do autismo, está lá no critério B, né, no segundo grande grupo de critérios, e isso pode se manifestar realmente desde cedo. Inclusive, esse pode ser um dos motivos de uma criança se desregular, ter crises emocionais, de descontrole comportamental, e que os adultos, os pais, os cuidadores ficam realmente sem compreender. Tipo assim, nossa, do nada ele surta, né? Ele tem crise, ele fica desregulado, mas esse do nada muitas vezes tem um gatilho, todo comportamento tem uma função. Inclusive é importante que a gente consiga entender qual é o antecedente desse comportamento, né? Qual é o gatilho ali, o ponto que disparou aquele comportamento. Então, muitas vezes o motivo é justamente isso, é lidar com mudanças, né? Lidar com situações que não estavam previstas dentro daquela rotina. Agora essa parte aqui, ó. Por mais que eu o abraçasse e beijasse, ele não sentia o mesmo carinho de volta. Ainda hoje é assim, e a mulher dele sofre muito. Preste muita atenção nessa parte aqui. Olha o que é que a mãe falou. Disse que ele não sentia o mesmo carinho de volta. Na verdade, isso provavelmente não era verdade, mas sim era o sentimento dessa mãe, era a percepção dessa mãe, né? Tipo assim, ela expressava afeto e carinho, né, com esse filho e não recebia de volta. Esse é um desafio muito grande dos pais de crianças, né, com transtorno do espectro do autismo, essa questão da expressão emocional. Mas aqui é um ponto para prestar atenção, é o seguinte: nós não temos, assim, o fato da criança não expressar carinho, não expressar emoções, não significa que a criança não esteja sentindo. Veja como da forma que ela escreve aqui, né, e que é comum mesmo perceber dessa forma, a ideia é que essa criança ela não sentia o mesmo carinho, né? Ela não sentia o mesmo carinho e por isso ela não retribuía. A questão é, as crianças, as pessoas com autismo no geral, elas tendem, na verdade, a sentir bastante, mas a expressão ela tende a estar a expressão é que costuma estar comprometida, né? Então esse é um ponto para estar prestando atenção. E aqui descreve, né, que na idade adulta a mulher dele sofre muito com isso, né? Então as dificuldades na expressão que dificultam, né, interferem, resultam nas dificuldades com relacionamentos, começam na infância e vejam que repercutem até a idade adulta. Aqui falando da vida romântica, já fiz até vídeo sobre isso, as dificuldades românticas no autismo, né, e que é algo relativamente comum. Na escola ele teve 2 testes de TDAH, mas deu negativo. Tinha muita energia, não tinha foco, se distraía por nada. Sempre mexia os pés. Aqui é um ponto que merece consideração, que é a questão do TDAH dentro do autismo. TDAH é um outro transtorno do neurodesenvolvimento que pode estar presente junto com o autismo, diagnóstico comórbido, mas você pode ter pessoas com autismo com algumas características de TDAH, mas que não preenchem os critérios para esse diagnóstico comórbido. E isso é um ponto de confusão, especialmente na infância, na criança quando é muito jovem, porque veja, das características citadas aqui, muita energia, né, que dá a entender a coisa da hiperatividade, essa criança inquieta, a dificuldade com foco, né, de se distrair facilmente e a coisa de mexer os pés também desse componente de hiperatividade. Isso aqui realmente é algo para estar de olho se essa criança vai preencher também um diagnóstico comórbido de TDAH, mas independente se ela possa ter TDAH também, essas características podem ser alvo de atenção clínica, de tratamento, de cuidado, né? Porque podem trazer muito prejuízo para as pessoas com autismo, né? As questões de problemas com as funções executivas e com hiperatividade. Mas ainda dentro desse assunto, algo para a gente estar de olho em crianças pelas questões sensoriais, uma coisa que pode confundir bastante, as crianças que têm muita desorganização sensorial, muito problema com integração sensorial, elas podem se desorganizar muito mais facilmente em determinados ambientes e apresentar comportamentos hiperativos, agitados, que podem confundir com o TDAH. Meu filho é um gênio digital, mas se der um lápis, não consegue escrever. Essa frase ela ilustra muito bem a coisa do quão heterogêneo as habilidades no autismo, assim, de quão diferentes são essas habilidades
né, do quão desnivelado de quão desnivelado é esse desenvolvimento de aptidões no autismo. Então, no autismo você pode ter habilidades muito fortes em uma determinada área, não necessariamente você ter altas habilidades ou QI acima da média, mas você pode ter muitos problemas em outras áreas, né? Um pouco do que ela descreve aqui. E veja essa outra parte aqui, rotina sempre foi mais fácil para ele, um pouco do que já foi falado antes, a coisa do apego às rotinas até, da dificuldade de sair da rotina, que pode ser uma marca do autismo. Seguindo aqui no comentário, sempre teve problemas para dormir, virava a cama inteira. Isso aqui é realmente uma boa descrição das dificuldades de sono no autismo, que são muito comuns. Pelo menos os estudos variam, a taxa de transtorno de sono no autismo variam de 40 e poucos por cento até 80% em alguns estudos. Mas o fato é que é algo bastante comum, problemas de sono no autismo, diversos problemas para iniciar o sono, problemas para manter, é algo para estar realmente dentro de uma avaliação, de um acompanhamento de uma criança com autismo, estar prestando atenção no sono, né? E uma criança que dorme mal, ela se desregula muito mais fácil, ela tem mais dificuldade de aprendizado, então realmente é algo que merece atenção para ser tratado e cuidado, né? E aqui você pode envolver o uso de medicamentos, né? Digamos que pode ser a minoria dos casos a necessidade de usar medicamentos, mas para todos os casos há a questão da higiene do sono, e aí tem que mexer com a família inteira, né? Os hábitos de sono, como é que tá as questões da família, porque os hábitos da família obviamente vão refletir na criança, e aí não adianta você querer ajeitar a criança individualmente, senão melhorar os hábitos de sono da família. Tenho mais 2 filhos que também tiveram dificuldade na fala e problemas para comer. E aqui já abre um assunto interessante dentro desse comentário, que são as questões genéticas, questões familiares. Veja, esta mãe está dizendo que além deste jovem adulto, né, que ela está descrevendo como era a infância dele, ela tem mais 2 filhos que também tiveram problemas, pelo menos que ela descreve aqui, problemas de fala e problemas para comer. Então isso chama atenção porque o autismo ele tem uma base genética, uma base de herdabilidade, já falei muito isso em vários vídeos, né? Então quando tem um caso de autismo na família, é muito importante a gente estar olhando ao redor, porque a chance de ter um outro caso é muito elevada, e mesmo que você não tenha alguém que preencha diagnósticos, né, o pai, a mãe, o irmão, outro familiar, você pode ter traços, né? Então esse achado, essa descrição que ela deu aqui, de ter filhos com problemas de fala, problemas para comer, né, dentro de um padrão de seletividade, não surpreende, e na verdade é algo para estar de olho assim, se essas outras crianças, esses outros indivíduos também preenchem critérios para esse diagnóstico. E aqui dentro desse assunto da genética, da história familiar, tem mais coisa aqui, Tem autismo em 3 crianças por parte da minha mãe e TDAH por parte do pai. O filho do meu irmão é autista. Meu pai na escola era negação. Ele fala que não aprendia nada. Então ela já dá descrição de várias pessoas com prováveis problemas de neurodesenvolvimento. Não dá para afirmar que possa ser autismo, mas é dificuldade de aprendizado, né? E aí ela comparando aí parecido com o filho dela. Então, realmente, assim, mostrando aí uma ilustração muito clara da força, assim, da penetrância genética, né, dos transtornos de neurodesenvolvimento aí ao longo das famílias. E aí ela passa a descrever ela própria, veja só. Eu também tenho muita energia, não sei onde colocar. Consigo fazer amizade fácil, mas também perco rápido por ser sincera do meu jeito. E aqui ela está descrevendo, né, a questão de um padrão de hiperatividade, e aqui uma dificuldade social, não no iniciar os relacionamentos, mas no manter. Isso aqui, a descrição dela já dá a ideia de um pouco de impulsividade, né, da hiperatividade, e de um pouco ali de dificuldade de contato social. O que nos começa a lembrar, eu tenho um filho aqui, tenho uma criança, né, um indivíduo com autismo. Essa mãe, a chance dela ter um outro transtorno de neurodesenvolvimento é muito alta. E a gente vê muito esse padrão de autismo TDAH dentro das famílias, né? Pessoas com autismo têm uma chance muito maior de ter filhos com TDAH. E pessoas com TDAH, uma chance maior de ter filhos com autismo, né? E vice-versa, né? Autismo com autismo, TDAH com TDAH, existe um cruzamento genético relevante dentro desses 2 transtornos do neurodesenvolvimento. E aqui ela continua descrevendo ela mesma, olha só. Gosto de organizar, mas perco rápido o prazer. Esqueço as coisas, atropelo os outros na fala para não esquecer o que falar. E muitas vezes, se prolongando o assunto, acaba esquecendo. Tenho dificuldade de aprendizagem. Aqui realmente ela dá mais características que nos fazem acreditar na hipótese, na possibilidade, né? São apenas especulação aqui, a gente está fazendo especulação para fins didáticos, né? E aqui temos características do TDAH para essa mãe, né? Algo para ser investigado. E por fim, a parte final do comentário, ainda descrevendo ela própria, ela diz o seguinte: gosto de andar demasiadamente e treinar 3 a 4 horas e depois ficar 2 a 3 dias com dor.
não tenho controle, pois não sinto dor ao treinar, só no dia seguinte. Isso aqui é uma coisa interessante que é mais comum no TDAH, mas pode acontecer no autismo, que é justamente essa dificuldade, esse controle inibitório deficiente, né? Então você entra na área do seu hiperfoco, um interesse que você tenha mais intenso em determinada atividade, num determinado assunto, e você vive intensamente aqui, né? Vive intensamente a ponto de passar determinados limites, né? E veja o que ela coloca aqui. A gente vê muito esse padrão, justamente você acabar, por exemplo, né, uma intensidade de uma atividade física, acabar se machucando, né? E aí, entre esses altos e baixos, a sua vida fica muito desorganizada, muito improdutiva até, e o desafio dessas pessoas é realmente desenvolver esse senso de autorregulação, né? Esse freio que muitas vezes falta aqui nesse padrão de comportamento. Então, em resumo, aqui temos um comentário bem interessante, assim, bem detalhado, bem ilustrado, de uma mãe descrevendo o seu filho com um provável diagnóstico de autismo, aí, né, transtorno do espectro do autismo, a ideia da infância, as dificuldades que ele tinha e que persistem na idade adulta, descrevendo um pouco do padrão genético da sua família, que corrobora, né, confirma, assim, ilustra muito bem esse princípio que já sabemos do quão genético é o autismo, e descrevendo ela própria aí, que nos faz pensar numa possibilidade de um TDAH para essa jovem, e aí muito coerente com a presença de autismo na família. Como eu comentei, autismo e TDAH são transtornos muito correlacionados em termos genéticos. E assim chegamos ao final desse vídeo. Se você gostou, não esquece de dar o like aqui embaixo para ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas aqui no YouTube. Se inscreve no canal para acompanhar os próximos e deixa aqui nos comentários, né, alguma dúvida que tenha ficado. Se você se identificou com essa história, conhece alguém com história parecida, relata aqui nos comentários, sempre muito útil como ilustração aqui para a nossa comunidade e pode ser inspiração aí para um próximo vídeo. Até mais!